Meus amigos, boa noite a todos. Sou o Saime Freitas. Nós vamos aqui discorrer essa noite, inicialmente sobre conflitos, né? A gestão de conflitos nas organizações, ou seja, nas empresas e nas organizações da Força Aérea, né? A disciplina, o nome é autoinstrutivo, né? Ou seja, gestão de conflitos. Então, o foco aqui é o conflito, né? Entenda-se qualquer tipo de conflito, aqueles que geram transtornos dos mais leves aos mais complexos, né? Essa disciplina está interligada com outras disciplinas, como sempre, né, da área de gestão administrativa, como, por exemplo, liderança transacional e transformacional, né, como a gestão do conhecimento, e também é uma disciplina que ela é muito vasta, porém, a nossa apostila ela resumiu em alguns tópicos. Então, o que ele aborda, basicamente, num contexto geral da nossa apostila? A gente vai focar nos tipos de conflitos, no conceito, nas diferenças dos conflitos, dos níveis, porque cada conflito tem o seu nível, né? Ele vai trabalhar um pouco a forma histórica de como o conflito foi percebido, né, ao longo da Força Aérea, ao longo da administração e ao longo da Força. A apostila chega a ficar um pouco desatualizada, mas a gente não vai inventar nada demais, vamos permanecer no que está aqui na apostila, né? Toda a questão de conflito ela envolve mais de uma pessoa ou mais de um agente, que é como a apostila chama, né? De um ente ou de um agente, logo também requer um terceiro ou requer um gerente. Então, o papel do gerente é muito importante, ela vai ter um subtópico só sobre isso, como vocês estão vendo. E a gente já estudou isso em liderança transacional e transformacional, né? Como o gerente influencia, né? Nisso aí. E ele vai voltar, nós vamos voltar a falar disso, tá? Os conflitos eles têm uma forma, eles têm um meio, eles estão interconectados com as pessoas, estão interconectados com a organização, com a cultura organizacional, com um terceiro, com as causas e consequências internas e externas. Então ele vai mostrar primeiro quais são os sintomas que geram o conflito, e depois de trabalhar desses sintomas, de se perceber esses sintomas, de tentar evitar que o conflito aconteça. Se não acontecer, se mesmo assim acontecer, nós vamos ver as causas desses sintomas e as consequências dele, entendeu? E mais para frente, né, ele também vai nos falar sobre que o conflito ele não é um bicho de sete cabeças. Hoje, na modernidade das administrações, né, das grandes empresas, ele é muito utilizado em doses homeopáticas, vamos dizer assim, para que as equipes sejam instigadas a sempre estar buscando bater metas, a pensar fora da caixa. Então, o conflito hoje ele é visto de uma forma positiva, né? Mas isso o gerente tem que administrar para que ele fique de uma forma positiva, certo? Às vezes tem empresa que induz, a gente vai ver isso aí, ela induz o conflito. Ela joga o conflito dentro da empresa, de certa forma, para que aquela equipe que está quietinha, não tá produzindo muito, comece a trabalhar mais. Ela dá uma chacoalhada nele, né? Então, a gente vai ver isso no capítulo 2, né? Como abordar os conflitos, como se posicionar diante dos conflitos e, obviamente, como ser um negociador, né? Como trabalhar essas técnicas de reduzir, de estimular o conflito. Não é nada demais, não é nada de absurdo, ele bota algumas só, né? E nem bota as mais modernas, né? E, por último, a gente vai ver o que se utiliza muito hoje em dia, né? O staff externo, ou seja, você pegar especialistas externos para administrar o seu conflito. Né? Muitos terceiros são utilizados hoje em dia nas grandes empresas para o conflito. As grandes empresas hoje contratam empresas terceirizadas para gerir seus conflitos, para que não haja nenhum, vamos dizer assim, nenhuma interferência pessoal do gestor no conflito. Porque o papel do terceiro ele tem que ter imparcialidade. E, às vezes, um gestor, mesmo querendo, ele acaba sendo parcial para ambos os lados. Então, é uma tendência muito grande hoje de se colocar terceiros no conflito. Beleza? Então, vamos tentar trabalhar na primeira parte, são os conflitos, né? Na nossa organização. O conceito inicial não é nada demais, tá? Não é nenhum absurdo. A gente vai tentar, nessa primeira análise do conflito aí, ver quais são as características dos conflitos, quais os níveis e quais as percepções que esse conflito tem. Tá? A gente vai tentar ver qual é o papel do gerente nessa situação, como ele interfere nisso. A gente vai lá para a liderança, né? E identificar quais são os sintomas, causas e consequências desse conflito, tá bom?
Então, vamos lá. Conflito, basicamente, ele quer dizer, a palavra por si só, né, vem do latim, por si só, ela quer dizer combate, né, competição, é, disputa, né? E é exatamente isso que ela quer dizer também no meio é, empresarial, no meio administrativo, certo? Aí, a forma como ele é tratado é que pode ser que você utilize essa sinonímia para o bem ou para o mal, certo? Então, o conflito tem origem nas diferenças. Nas diferenças. Conflito é igual a diferença. Diversas, qual é a diferença, meu filho? Diversas. Elas passam por diferenças dos agentes, ou seja, diferenças pessoais, elas passam por diferenças do meio, ou seja, da cultura organizacional, do ambiente que ele está inserido, elas passam por diferenças de terceiros, de quem está influenciando quem interage com esse ambiente, com essas pessoas, seja os seus chefes, gestores, ou, no caso das empresas, os clientes, os parceiros, tudo pode gerar um conflito. O conflito ele parte do menor ponto possível pessoal até o maior ponto possível de interconexão externa. Tá? Então, o conflito tem origem nas diferenças. Isso é muito importante. As diferenças, conflito é igual a diferenças, certo? Se não tiver diferença, não tem conflito. A ideia do gestor aí é justamente mitigar essas diferenças. Fazer com que essas diferenças ou elas sumam totalmente, o que é muito difícil, ou elas se ajustem para que a melhor opção para as pessoas, para os agentes envolvidos e para a organização, porque o conflito tem muito a ver com a organização. A ideia moderna de conflito, ela não resolve só o problema das pessoas, ela tem que resolver o problema das pessoas coadunado com o problema da organização, certo? Porque o cara ele tem que entender que ele está imerso no meio de uma organização, seja ela uma empresa privada, seja ela uma empresa pública, a Força Aérea Brasileira, por exemplo. Então, ela tem as suas metas, os seus ideais, as suas visões, né? Seus objetivos, e o agente inserido nesse oceano aí, ele não pode remar contra, ele tem que remar a favor. Quando ele rema contra, ele está se conflitando, ou com a administração, ou com a empresa, ou se conflitando entre um e outro, e os dois também estão impactando no bom andamento desse trem aí que está levando para frente a empresa, certo? Então, o gestor ele vai tratar essas diferenças para que o máximo delas seja mitigado, seja reduzido, porque é quase impossível elas sumirem, certo? Mesmo nas técnicas mais modernas, é sempre às vezes, mesmo que tu trabalhe para surgir novas ideias, ainda assim fica uma certa diferença e monitorar o tempo todo. Gestão de conflito, gestão de diferença, que envolve pessoas e envolve o meio e envolve terceiros, mas ela é muito subjetiva, né? Porque conflito é algo muito subjetivo também, porque ele depende das pessoas. Então, a gestão ela vai estar o tempo todo sendo trabalhada. É um processo. Assim como a gente viu na disciplina anterior, aqui também é um processo. Então, o gestor ele é incansável. Ele tem que estar o tempo todo de olho na galera, entendeu? De olho nos menores sintomas. A gente vai ver isso aí. Então, nesse primeiro ponto, os conflitos têm origem nas diferenças. Diferenças e fazem parte da natureza humana. Muito bem, Pet. Então, se faz parte da natureza humana e conflito quer dizer tem a ver com pessoas, a gente vai sempre ter conflito. Né? O que é importante dessa primeira parte é dizer que os conflitos são inevitáveis em qualquer organização. Né? Pode marcar aí, Pérez, por favor. Os conflitos são inevitáveis. A forma. Por que eles são inevitáveis, né, Pérez? Porque, basicamente, ele envolve pessoas. E as pessoas têm interesses diferentes, logo elas vão se conflitar, não tem jeito. Por mais educadas, por mais polidas, aquele estágio da escada de Cog, lembra? Polido, quase não tem conflito, mas um momento ou outro vai gerar conflito, porque daqui a pouco as pessoas vão interagindo cada vez mais, são igual moléculas de gás, né? Elas estão ali um pouco dispersas, daqui a pouco você pressiona elas, né? A lei da entropia, você pressiona elas, elas começam a se agitar mais, né? Gera mais calor, aumenta a pressão. Então, assim também são os conflitos. Se você começa, as pessoas começam a se conhecer, começam a ter mais tempo umas com as outras, ou algum interesse de uma surge, uma ideia de outra surge, então são ideias diferentes, começa a gerar conflito. Aí os conflitos podem ser simplórios até mais complexos, certo? Então a ideia aí, conflitos são inevitáveis. Mas qual é a lógica da coisa?
a lógica da nossa apostila e da teoria moderna da administração é que você use os conflitos a favor da própria empresa, ou seja, a favor de soprar o vento desse barco para ele continuar caminhando. Vão existir conflitos? Vão existir conflitos. Porém, um bom gestor de conflitos, né, um bom gerente, um bom líder, né, ele tem que saber utilizar as ferramentas que estão dispostas para ele para aproveitar esse conflito e transformar ele em algo positivo. Quando o conflito for extremamente negativo, a gente vai ver isso, e não tiver como resolver, ele vai ter que encerrar o conflito. Aí ele vai ter que ser o juiz, né? Ele vai ter que necessariamente resolver o problema, porque isso lá na frente ele é um conflito disfuncional, então lá na frente ele poderá causar um impacto muito grande. Então aí, os desejos e interesses de um grupo ou de uma pessoa, né, muitas vezes divergem dos interesses e desejos de outros grupos, de outra pessoa. Pronto, a palavra-chave é diverge, certo? Isso, Magno, transacional. Ele vai usar, tem hora que o gestor vai usar o transacional e tem hora que ele vai usar o transformacional também, entendeu? Ele diverge, os interesses divergentes. Então, divergem, interesses divergentes são a mesma coisa que diferenças, né? Então, gera conflito, certo? Então, a gente tem que estar ligado nisso. Sempre vai ter conflito. Então, oposição de interesses entre as partes são os conflitos, tá? Oposição de interesses entre as partes. Eu vi uma questão falando exatamente isso, aí eu resolvi colocar. Não está escrito aí com todas as letras, mas é uma interpretação clara e óbvia, que conflito é uma oposição de interesse entre as partes. Também, né? Se você tem oposição de interesses, sejam quais forem os tipos de interesses, né? Pessoais, interpessoais, intragrupais, a gente vai ver por aí pela frente, de estrutura, de tarefas, seja qual for o tipo de interesse, ele vai gerar conflito, beleza? Aí, vamos lá. O que é importante frisar? Já que o conflito encontra-se no mundo e não podemos evitá-lo, né? Não, a gente não pode evitar, diz a apostila. A gente não pode evitar o conflito, beleza, ponto. Só pode prevê-lo, tentar mitigá-lo, né? Podemos utilizá-lo. Marca para mim, podemos utilizá-lo. Pronto. Essa é a tônica da nossa apostila. Ela deixa claro que os conflitos vão existir. Porém, o gestor, a gestão de conflitos, tem que trabalhar a utilização desses conflitos. Não quer dizer, veja, que não podemos evitá-lo, não quer dizer que você vai deixar que o conflito aconteça. Volto a dizer. O conflito, a gente vai ver, se ele for disfuncional demais, se ele for disruptivo demais, se ele for problemático demais, se ele for complexo demais, que vai, demandar muito tempo, muito esforço e talvez não leve a nada, a tendência é estancar aquele sangramento. Aí, às vezes, o cara, como disse nosso amigo lá, é transacional. Às vezes ele usa gestão de exceção, às vezes ele faz de qualquer coisa. Ele é o juiz que vai lá e determina de que forma vai ser resolvido. Isso aí, exatamente. No nosso meio do quartel acontece muito isso, né? A gente viu lá em gestão de exceção, por exemplo, né? Então, o líder ele vai ter que tomar uma decisão. Se determinadas pessoas não estão tomando essa decisão, vai um cara que vai liderar, vai chegar lá e vai dizer, olha, eu tomei parte da situação, vou ouvir A, vou ouvir B e vou decidir o seguinte, X. Só que esse X, ele, 99,9% das vezes, quando acontece isso, ele vai causar problemas lá na frente. A gente vai ver por quê, tá? Então, em vez de condená-lo, deveríamos fazer com que trabalhasse a nosso favor. Pronto, pode estar já de amarelo essa frase aí, meu amigo. Em vez de condená-lo, deveríamos fazer com que trabalhasse a nosso favor. É a palavra-chave novamente. Perceba que a apostila é redundante. Ela tem que utilizar, ela tem que jogar o conflito da melhor forma possível. Então, trabalhar a nosso favor o conflito. Ou seja, o conflito não é, em tese, um bicho de 7 cabeças. Depende da gestão, da forma como você vai gerir o conflito para que ele esteja a seu favor. Show? Ele diz aí, apesar de muitas vezes, veja, muitas vezes, não quer dizer todas as vezes, as situações de conflito estarem relacionadas a confrontos, marca a palavra confrontos, muitas vezes tu passa o taxado embaixo e confrontos você marca. Muito bem. Por que muitas vezes? É porque nem sempre ela é confronto. Às vezes, determinados conflitos, diferenciação de ideias, são até bem utilizados na administração. E não necessariamente estão gerando confrontos. Estão gerando tendência de resolver uma tarefa.
desafio. Beleza? A gente vai ver lá para frente isso, relacionados a confrontos. Não devemos temê-las. Bom, mesmo porque a palavra confronto é forte, né? Quando você fala combate, confronto. Quando você pensa em conflito, você pensa logo nisso. Mas não necessariamente é só isso. Entendeu? Não necessariamente é só isso. Beleza? Podemos afirmar que tais situações nem sempre são prejudiciais. Marca aí, meu amigo. Nem sempre são prejudiciais. Ou seja, esses confrontos, eles nem sempre são prejudiciais. O gestor ele vai fazer essa análise, a prima facie, a gente vai ver como, para poder fazer com que ele use a favor dele, trabalhasse a nosso favor. Está escrito Lacombe falou lá em cima, entendeu? E quando o conflito é gerido de forma correta, taja aí essa em parte de baixo, faz um sublinho. Pérez, por favor. Quando o conflito é gerido de forma correta. Muito bem. Isso é a gestão da exceção. Desculpa, isso é gestão de conflitos. Gerir de forma correta os conflitos. Certo? Isso é esse o papel do gestor de conflitos. Ele tem que gerir de forma correta, de forma mais adequada. Não temer o conflito. Entendeu? E como ele vai fazer essa gestão? A gestão ela pode ser abrupta, ou seja, pode ir lá encerrar o conflito, ou o que recomenda a apostila, ele pode pegar, trabalhar esse conflito para estimular a equipe dele a resolver problemas. Que é o que a gente vai ver lá para frente, é algo mais moderno, né? Então, pode se tornar a força propulsora, muito bem, Pérez, Pérez até marcou, a força propulsora de mudanças positivas na empresa. O foco é esse, força propulsora de mudanças positivas na empresa. Força propulsora de mudanças positivas. Então, o foco da gestão de conflitos é esse. Né? O gestor vai trabalhar para fazer isso aí. Por que o cara vai trabalhar, meu frente? Para transformar o conflito em algo positivo que impulsione mudanças na empresa, mudanças positivas, mudanças boas, né? Certo? Porém, devemos reconhecer que há uma maneira, marca aí, Pérez, há uma maneira destrutiva e outra construtiva de lidar com as situações. Pode só marcar esse texto aí, isso. Maneira destrutiva e maneira construtiva. São dois tipos ou duas maneiras iniciais de abordagem dos conflitos nas organizações. Ou o conflito é tido como disfuncional ou destrutivo, a palavra é autoexplicativo, dá para se perceber o que ele está querendo dizer, e o outro é construtivo. Lógico que a apostila vai sempre focar no construtivo. Tanto que ela faça aí, ó, é gerido de forma correta, pode se tornar a força propulsora de mudanças positivas. Então, positivo, construtivo são sinonímias, são palavras sinônimas. Então, a ideia do gestor de conflitos é sempre buscar algo construtivo nessa gestão de conflitos ou algo positivo, entendeu? Tem horas que ele vai interferir diretamente, tem horas que ele vai controlar e tem horas que ele vai inserir o conflito dentro da administração. A gente vai ver isso aí, dentro da empresa. Show? Então, essa primeira parte é uma parte de entendimento muito importante. Então, que fique claro que a apostila, apesar de falar de gestão de conflito, ela não foca na parte destrutiva, ela não foca na agonia, ela foca na parte construtiva, ela foca na modernidade do uso do conflito para a boa gestão. Show? Vamos falar agora dos conflitos nas organizações. Né? A gente falou um pouco da introdução ao conflito, vamos falar do conflito nas organizações. As organizações são formadas por pessoas. Pode marcar por pessoas, formada por pessoas. Então, ou tu passa um traço em tudo e bota formada por pessoas. Ele está repetindo, está chovendo no molhado, o que ele disse lá em cima. Os conflitos não são originados de pessoas, e se você tem pessoas em todos os cantos, obviamente, né? Então ele vai fazer uma lógica, vai usar uma lógica. Se as organizações são formadas por pessoas e os conflitos são originários, na maioria das vezes, pelas pessoas e das pessoas, né? As organizações vão ter conflitos. Então, o que eu quero frisar aí? As organizações são formadas por pessoas, certo? Mas os conflitos nas organizações, eu vou me adiantar, só as pessoas que causam ele? Não. A gente vai ver que não é só as pessoas que causam ele, mas elas estão diretamente envolvidas. Os conflitos têm outras causas, que não só as pessoas, não vamos demonizar as pessoas também. Os conflitos também são causados pelo ambiente, são causados pela estrutura, pelo tipo de tarefa, de missão, de serviço, por terceiros, entendeu? Porém,
porém, pela cultura organizacional, porém, estão sempre interligados às pessoas, porque são as pessoas que dão dinâmica às ações, certo? Então, as pessoas diferem uma das outras, certo? Então, marca essa frase aí para mim, Pérez. Aí no final, isso, as pessoas diferem uma das outras. Então, lá em cima ele disse, as organizações são formadas por pessoas. Usa o raciocínio lógico. Aí, e, e as pessoas diferem uma das outras. Se eu apagar tudo que está aí e escrever só essa frase, as organizações são formadas por pessoas e as pessoas diferem uma das outras, eu estou usando um conceito lógico de adição. Obviamente que vai gerar conflito. Muito bem, Pérez. Obviamente que eu vou ter conflito. Se conflito está ligado a pessoas e pessoas têm diferenças entre elas e conflito está ligado a diferenças e as empresas são formadas por pessoas, eu vou necessariamente ter conflito nas empresas, certo? Essas diferenças, né? Veja, essas diferenças aí ele vai dizer, vem desde não precisa marcar, peraí, vem desde a criação, passa pela formação, experiência profissional, para ele está dando exemplo, ou seja, tudo isso aí está ligado à pessoa. Por quê? É a forma como a pessoa trabalha, qual a experiência que a pessoa tem, qual a formação cultural que ela tem, qual a formação profissional que ela tem, quais as expectativas que ela tem, quais os desejos que ela tem, como ela aborda determinado conhecimento, a gente viu isso no TDP, como ela absorve determinado conhecimento, ela sofre um treinamento, como ela absorve aquilo ali, como ela aplica nas tarefas daquele treinamento. Então, uma pessoa não é igual a outra. Eu sou treinado e o Pérez somos treinados para mexer no motor do avião. Ele vai ter uma maneira, eu vou ter outra. A gente vai seguir o que está no manual, ponto. Mas cada um vai ter a sua maneira. Isso, se a gente trabalhar junto numa missão, a gente pode se conflitar. Eu posso achar que é melhor fazer de um jeito, ele pode achar que é melhor fazer de outro. Tá entendendo? Então é isso que ele está querendo dizer, que as pessoas elas têm diferentes formas de se relacionar, diferentes formas de interagir com o ambiente em que elas estão, com a tarefa da qual elas estão imersas, com o ambiente do qual elas estão imersas, e, consequentemente, isso vai gerar conflito. Show? Beleza. Aí embaixo, na área da gestão das pessoas, marque para mim para estarge, bote sublinhado, gestão de pessoas. Veja, a gestão de conflitos, na modernidade, está intimamente ligada à gestão de pessoas. A gestão de pessoas, ela abrange um monte de outras gestões, certo? A gestão de RH, a gestão de pessoas, a gente viu, a gestão que a gente viu lá de gerenciamento do conhecimento, que a gente vai ver, o treinamento e desenvolvimento, entendeu? Planejamento estratégico, tudo isso é gestão de pessoas, a gestão de habilidades, de talentos, de desenvolvimento, tem vários tipos de gestões hoje em dia, não é só uma. Então, a gestão, ela se ampliou demais, ela se espalhou demais. Então, dentro da gestão de pessoas, também tem a gestão de conflitos, porque conflito está ligado a pessoas, certo? Então, ele diz assim, não há contexto que não seja impactado por essa diferença. Ou seja, marca para mim, impactado por essas diferenças. O que ele quer dizer? Que não, dentro da gestão de pessoas, teve pessoas, não tem, todos os contextos vão sofrer um impacto pelos conflitos. Essas diferenças que são conflituosas, são conflitos. Você pode até colocar em cima de diferenças a palavra conflitos, porque são sinonímias. Onde se tem diferença, se entende que ele está falando de conflito, certo? Então, dentro da área macro de gestão de pessoas, todos os contextos dos quais ela trabalha vão sofrer um impacto maior ou menor pelos conflitos. Não vai ter jeito. Então, não tem jeito. O gestor, ele vai ter que trabalhar com isso. Não tem para onde ele correr, vamos dizer assim, certo? Contudo, se temos o intuito de trabalhar com as pessoas de forma com que estas contribuem para o aumento da eficácia organizacional. Marca aí para mim, por favor. Já vi até questão com isso. Então, a ideia do gestor é fazer com que essas pessoas contribuem para o aumento da eficácia organizacional, porque o foco é a organização, não esqueça. Em segundo plano, as pessoas, né? Vamos dizer assim, até num plano, a modernidade hoje diz que você coloca no mesmo plano, mas você não pode deixar de vislumbrar que o foco principal é a tua organização, é a tua empresa. Né? Então, isso tem que gerar um lucro para a empresa, isso tem que mudar um comportamento, isso tem que melhorar as atividades da tarefa da tua empresa. A gente viu lá a questão das tarefas, das funções dos cargos, também aqui na gestão de conflito está ligado a isso, a gente vai ver, beleza? Então, está tudo interligado,
Entendeu? Beleza? É, gestão de pessoas, eficácia. Essas diferenças, né, devem ser devidamente conduzidas e resolvidas. Marca para mim. Diferenças devem ser devidamente conduzidas e resolvidas. Por favor, isso é importante. Né? Então, é o foco do gestor. De novo, veja, eu não estou falando para vocês à toa. E nem o cara que fez essa tese de mestrado aí, que foi utilizada na apostila, nem ele está falando à toa também. Toda hora ele está voltando em qual é o foco do gestor de conflitos. Então, essas diferenças, entenda essas diferenças, conflitos, devem ser devidamente conduzidas e resolvidas. Pode marcar conduzidas e resolvidas. Tá já em amarelo, na cor que você quiser. Condução e resolução são duas das ações que o gerente de conflitos tem que tomar. Além de outras, ele tem que perceber, ele tem que orientar, ele tem que verificar, mas basicamente ele tem que conduzir o conflito e resolver o conflito. Ele não pode deixar de resolver, de um jeito ou de outro. Que promovam, caso promovam o surgimento de conflitos, obviamente, né? Que nem todas vão promover, certo? Mas o foco aqui é nessa promoção. Então, é bem tranquilo essa primeira parte, tá? Vamos lá. Em um conflito, no mínimo, marca para mim, só tá já embaixo. Bom, no mínimo. Por que no mínimo? Porque duas partes envolvidas. Marca duas partes envolvidas, taxa em amarelo, em verde, o que você quiser. Então, para que se tenha conflito, há no mínimo duas partes. Apesar de que não podemos confundir com lá para frente ele vai dizer que o conflito pode ser pessoal, intrapessoal, dentro da pessoa. Veja, quando uma pessoa tem um conflito com ela mesma, de caráter psicológico ou psiquiátrico, por exemplo, né? Lógico, a gente vai dizer, mas não está envolvendo duas pessoas. Mas enquanto o conflito é só da pessoa e não afeta o ambiente, porque se a pessoa tem um conflito e ela consegue resolver o conflito dela, deixar o conflito dela, quando ela entra no trabalho, o conflito fica pro lado de fora, o que é quase impossível, né? Aí tudo bem. Mas à medida que, mesmo o conflito sendo intrapessoal, ele se relaciona com outras pessoas, e essa disfunção, vamos dizer assim, intrapessoal, afeta no trato do relacionamento dele com os outros, ou da maneira como ele trabalha, como ele age, como ele produz, aí é uma relação de duas partes. Porque as partes não quer dizer que seja pessoas somente. Como eu falei lá no começo, podem ser duas ou mais pessoas, grupos, conjunto de grupos, setor de trabalho, setores de trabalho, empresas diferentes, um país, gera uma guerra e assim vai. Né? Entendeu? Então, no mínimo duas partes envolvidas, que não necessariamente são duas pessoas. Os chamados agentes. Muito bem, Pérez. Pode até marcar, essas duas partes são os agentes. E esses agentes não necessariamente são pessoas. Certo? Em uma disputa sobre alguma questão. Na maioria das vezes, serão pessoas. Certo? Os agentes podem ser indivíduos, grupos, empresas, estados, partidos políticos e por aí vai. Certo? Mas vai ter pessoa sempre envolvida no meio? Obviamente que sim. Né? Mas quando você foca, por exemplo, num estado, né? Você está focando mais num contexto um pouco mais amplo. Né? E não necessariamente todas as pessoas daquele estado estão se conflitando. Né? São conflitos de ideias, de posições, porque existem várias diferenças de conflito. Né? Beleza? Então tem que ficar gravado isso, que eu já vi questão disso. O conflito há no mínimo duas partes. Ele não falou duas pessoas. Duas partes. Certo? Que são chamados de agentes. E ele não disse que os agentes são só indivíduos. Show? Então, beleza. Os agentes podem ser essa aranha que o Pérez colocou aí e muito mais. Tu pode, por exemplo, interrelacionar uma pessoa com a cultura organizacional. Tu pode interrelacionar uma pessoa com uma tarefa ou uma atividade. Tu pode interrelacionar uma pessoa com um cargo. Tudo pode gerar um conflito. Show? O mais básico dos básicos de se entender uma pessoa contra outra pessoa, ou com outra pessoa, né? Ou os grupos de pessoas, certo? Esse começo é mais entendimento mesmo. Né? O ser humano tende a estar continuamente em busca do atendimento de interesses e necessidades, e este pode ser de mais variados tipos. Pronto, a gente já falou isso aí, que esse continuamente, esse advérbio aí, é o foco do conflito. Assim como o conflito
ele tem interesses que são continuados, o gestor também tem que estar de olho, né, justamente nessa continuidade. Então, o gestor também continuamente tem que estar trabalhando a gestão de conflitos. Porque os conflitos não param. Se encerra um, cria-se outro. Né? Como a gente vai ver lá para frente, como eu falei, você pode inserir conflito na empresa. Quando a empresa está muito quietinha, a gente vai entender isso aí, por mais estranho que possa se parecer, mas não é, na teoria moderna. Quando a empresa está muito quietinha, o cara diz, o nego está muito quieto, a empresa já não está mais produzindo o que tinha que produzir, o nego caiu na mermice. É tipo um chacoalhão no cara, né? Dá um grito nele. Aí o cara vai introduzir o conflito de forma inteligente, a gente vai ver lá para frente. Conflito no sentido de desafio vai ser esse. Beleza? Vamos caminhar. Dessa forma, veja, é como se fosse uma conclusão, certo? Numa redação do Enem. Dessa forma, os conflitos poderão surgir, tá? Bota embaixo, isso. Poderão surgir. Ele não disse que eles vão surgir obrigatoriamente. Poderão surgir quando as pessoas se virem diante de situações aqui. Marcar para mim. Precisem lutar por poder ou posição, defender direitos não respeitados ou ainda não conquistados e desempenhar suas funções sem que tenham as condições ou os recursos necessários para tanto. Então, ele citou aí, como exemplo, porque eles poderão surgir 3 condições sine qua non. 3. Marca de cores diferentes para mim, Pérez, por favor. Lutar por... Bote lutar também, a palavra lutar é importante, porque a lutar dá a ideia de conflito, que eu falei lá, de combate, né? Marca de 3 cores diferentes para fixar. Lutar por poder ou posição é uma forma de conflito. E a gente viu isso já antes, né? A disputa pelo poder, né? A gente viu isso já. É cruel. Defender direitos não respeitados ou não conquistados, dá na mesma coisa, né? É o mesmo assunto, tá? Na mesma coisa, isso. Ou o cara vai lutar por poder ou por posição dentro da empresa. Isso acontece na escada de Cog. Vocês relembram que na escada de Cog tem uma função chamada, um degrau chamado poder. Então, isso lá vai acontecer. E lá o degrau poder está, eu mandei colocar lá, igual conflitos. Porque lá acontece esse tipo de conflito aí, luta por poder ou posição dentro da empresa. Certo? Defender direitos não respeitados. Se você não tá, a empresa não respeita seus direitos que você conquistou ou quer conquistar, entendeu? Desempenhar suas funções sem que tenham as condições ou os recursos necessários para tanto. Quer dizer, o empregador não está te dando condições de trabalho adequadas para você desempenhar o seu trabalho. Né? Então, a apostila citou, já caiu em prova, a apostila citou que pode surgir, pode surgir, deve surgir, 99% das vezes deve surgir conflito daí, porque são situações naturais de um conflito. Né? Ou seja, luta por poder, disputa pelos seus direitos. Você vê que a classe trabalhadora, ela se conflita o tempo todo na busca de direitos, né? A classe trabalhadora em geral. Esse conflito, ele é até macro, né? Ele é com a sociedade, ele é em questão de mudança de leis, entendeu? Então, existem diversas formas de conflitos. E não necessariamente são ruins, beleza? Então, é importante isso aí. Que pelo menos esses 3 exemplos que ele deu, tá? Tranquilo, né? Vamos lá. Quando surgem os conflitos, marca para mim, surgem os conflitos. Surgem os conflitos. Veja, os conflitos, eles surgem, né? Eles nascem, eles são criados. Não são instantâneos, na maioria das vezes. Não é uma porrada, o cara olha para o outro, pisou no pé do cara na festa, bêbado, e deu um soco no cara. Não é essa a tônica da questão conflito nas organizações. Aí é briga, é problema, crime, não tem nada a ver com conflito. Aqui conflito é num contexto de valores, de conceitos, entendeu? Então os conflitos eles vão surgindo. E eles não surgem da noite para o dia, eles dão sinais, a gente vai ver daqui a pouco. Eles vão alarmando e vão dando sinais. É igual a pessoa que vai ficando doente. Na maioria das vezes, tudo tem suas exceções, certo? Então, quando surgem os conflitos, então a gente vai aprender que os conflitos surgem. Como eles surgem? Quais são os sinais que dão que o conflito vai surgir? E qual é o interesse e a intervenção do gestor, a gente vai ver também, certo? Então, quando os conflitos surgem, apresentam-se novos pontos de vista. Marca para mim, por favor. Novos pontos de vista. Aí, nesse caso, é para tu tarjar de alguma cor aí.
Então, veja, a ideia da apostila é essa. Novos pontos de vista. Novos pontos. Por que, M. Freitas? Porque se você conflita ideias, por exemplo, né, posicionamentos, entendimentos de algum assunto, de alguma tarefa, de alguma atividade, você vai ter que travar diálogo com alguém que você está se conflitando, ou um grupo contra o outro, e pontos de vista diferentes vão ser trabalhados. A tendência é que novos pontos de vista surjam. E essa é a busca do gestor moderno. Ele não quer que aqueles pontos de vista velhos permaneçam, né? A não ser que não tenham soluções viáveis no momento. Aí interrompe com aqueles pontos de vista ali e diz qual é o que vai permanecer. Mas a maioria das ideias é que os conflitos surgem para apresentar novos pontos de vista, certo? Então, ele apresenta novos pontos de vista. E as pessoas são provocadas a pensar com mais cuidado a respeito de algum assunto. Marca para mim. As pessoas são provocadas a pensar com mais cuidado a respeito de algum assunto. Por quê? Se eu estou conflitando contigo sobre determinado assunto, a gente, de qualquer maneira, eu e você, nós estamos sendo instigados a raciocinar sobre aquele assunto. Pensar com mais carinho, porque às vezes eu tenho uma ideia pré-concebida de um assunto, porque isso faz parte da natureza humana, certo? E por isso que há disrupturas, por isso que há diferenças entre pensar, entre culturalmente preconcebidos, sejam elas técnicas ou não necessariamente técnicas, podem ser culturais. Vou dar um exemplo. Religião, a gente diz que religião, futebol e barará a gente não discute. Por causa disso aí, porque as pessoas têm pré-ideias, pré-conceitos, no sentido de conceitos prévios, né, da palavra, de algum assunto que ela já assimilou, né? De algum dado que já virou uma informação, que já virou um conhecimento, que ela já internalizou. Estou usando a outra disciplina. Ela já internalizou esse conhecimento. Então, ela guardou aquilo ali. Então, obviamente, quando você vai tratar do mesmo tema com outra pessoa, que pode ou não ter tido o mesmo dado, a mesma informação, pode ou não ter tido o mesmo dado, a mesma informação, não quer dizer que ela vai internalizar do mesmo modo. Exemplo, nós fazemos um curso, seja lá qual for o curso, uma faculdade, um curso na escola de especialista, um curso, vamos supor que seja o mesmo curso, né? Vamos fazer um curso de, sei lá, gastronomia, vamos fazer um curso de mecânica quântica, um curso qualquer. Mesmo que seja dada a mesma informação para todo mundo, as pessoas vão absorver de forma diferente. A gente viu isso lá em TDP, né? E isso vai gerar conflitos. Porque quando você for pôr em prática, quando você for externalizar esses conflitos, eu usando lá o CSI, né? Quando você for externalizar esses conflitos, quando você for externalizar esses conhecimentos, principalmente quando requer tarefa, atividade, ação, tende a gerar conflito. Show? Então, por isso que ele fala que as pessoas são movidas a ter novos pontos de vista a respeito disso. Show? Beleza? Ponto de vista, tá. A consequência, marque a palavra consequência para mim, Pérez, por favor. Então, isso tem uma causa, tem uma consequência. Né? Uma relação de causa e consequência, óbvio. Não, né? É para botar embaixo. A consequência mais provável, ou seja, vejam que a consequência, assim como a causa, ela não tem uma definição 100%. Aqui, didaticamente, o cara aborda algumas, mas como nós estamos tratando de pessoas, podem existir diversas, certo? Então, a consequência mais provável desse processo, aí eu quero que você tarde aí, é o aperfeiçoamento da forma de se fazerem as coisas. Pronto, tarde ou negrite ou bote amarelo. Veja, a apostila escreve a mesma consequência, o mesmo objetivo, de forma diferente, desde lá do começo, certo? Então, o gestor ele tem que achar coisas positivas, ele tem que buscar o aperfeiçoamento da forma de se fazer as coisas, certo? Ele tem que aperfeiçoar os mecanismos atuais após um conflito, senão não adiantou nada ter um conflito, não é simplesmente ter um conflito e permanecer no mesmo. Por que, Freitas? Porque senão vai gerar um conflito lá na frente. Tem uma teoria aí de Sun Tzu que diz que um cara que você ganha uma batalha de um cara hoje, amanhã ele se torna teu inimigo em outras batalhas. Com certeza. Entendeu? Se você tem um conflito hoje com alguém, pode até ser teu amigo, mas se você não resolver ele
de forma que ambos fiquem satisfeitos, a tendência é de ele se tornar teu inimigo nas próximas batalhas. Então, a ideia aí é o aperfeiçoamento da forma de se fazer as coisas, certo? É a consequência mais provável de você gerir bem um conflito, certo? Então, você gere bem um conflito para isso, para aperfeiçoar. Porque se você não aperfeiçoar, imagina um conflito, a gestão de conflito como uma caixinha, né? Uma sala. Do lado de fora da sala, um sistema, que a gente viu na aula passada. A entrada são as pessoas, para simplificar, a entrada são duas pessoas. Eu tô lá dentro de uma sala, 10 minutos para mim. Estou lá dentro de uma sala, certo? Eu sou o gestor de conflitos. A entrada são duas pessoas em conflito. Quando elas entrarem naquela sala por uma porta e eu trabalhar o processo de gestão, quando elas saírem, além de elas estarem satisfeitas, eu tenho que necessariamente aperfeiçoar a cultura organizacional, aperfeiçoar a forma de se fazer as atividades da organização, para que não se gere mais conflito a partir daquela resolução daqueles conflitos. Pode se gerar novos conflitos, né, Freitas? Pode, porque a gente falou que é contínuo isso. Mas aí a tendência é ser por outros motivos. Aqueles motivos você, teoricamente, pacificou ali dentro daquela sala. Se saíram na pancada, se gritaram, a gente vai ver qual tipo de resolução. Foi uma coisa. Mas a tendência é quando sair da sala, está bom, como diz o Celso Russomano, está bom para ambos os lados? Está bom para ambos os lados e está bom para a organização também. Show? Então, essa é essa ideia que a gente está passando aí, né? De se fazerem as coisas. E, por isso, as situações de conflito podem até ser estimuladas no âmbito organizacional. Marca aí para mim. Podem até ser estimulados. Podem até ser estimulados. As situações de conflito podem até ser estimuladas, certo? Por que elas podem até ser estimuladas? Com o intuito de aperfeiçoar a cultura organizacional, com o intuito de aperfeiçoar o sistema organizacional, certo? Com o intuito de aperfeiçoar as equipes, com o intuito de aperfeiçoar a execução das tarefas. Porque, lembrem, um conflito, ele atrapalha no desenvolvimento da organização, ele atrapalha no bom andamento das atividades de uma organização ou de uma empresa. O conflito, ele atrapalha. Mas ele pode ajudar? Pode, se você souber usá-lo a seu favor. Quando que você a seu favor? Basicamente, quando você faz com que ele instigue a sua equipe, com que a sua equipe faça a sua equipe pensar e trabalhar em conjunto para achar soluções novas e viáveis para aquele problema que foi colocado ali, certo? Ponto. Essa é a ideia. E vamos para tentar fechar aqui, síntese. Pode marcar a síntese aí, porque a ideia da apostila foi resumir o que a gente falou nisso aí, certo? Então, vocês podem até ler isso aí como resumo, foi até legal. Ó, se um conflito leva as pessoas a se tornarem incapazes, marca para mim, de leva para lá, a se tornarem incapazes de refletir sobre enfoques diferentes dos seus próprios, até seus próprios. Leva até seus próprios, meu amigo. Por favor. Sobre enfoque diferente dos seus próprios, ou seja, o que eu estou dizendo? O conflito tem duas formas de... Ele vai te dizer que existem duas formas do gestor ver o conflito. Existem dois tipos básicos de conflito de acordo com o que acontece com a ação, com a atitude das pessoas, certo? Em relação ao enfoque que elas têm sobre as suas atitudes e sobre as atitudes que ela vai gerar. Então, se esse conflito nos traz, nos denota, nos leva a enfoques diferentes que as pessoas se tornam incapazes de refletir sobre isso, certo? Se a pessoa não consegue pensar que ela tem um enfoque diferente do dela, mas que esse enfoque ele é importante também, que você tem que sentar e conversar sobre esse enfoque, isso aí é aquele cara que acha que só o ponto de vista dele está valendo. Entendeu? É o egoísta. Ele acha, não, só o meu que está valendo. Então, se a pessoa não tem essa capacidade, se ela é incapaz, pode até negritar aí, Pérez, tá já incapaz, ele é incapaz, ele não tem capacidade de refletir. Se ele é incapaz de refletir sobre isso, né, aí é problema. Aí esse tipo é chamado de conflito, chamado disfuncional ou destrutivo. Marca lá embaixo para mim, Pérez. Taja da cor que você quiser aí, verde, amarelo. Disfuncional ou destrutivo são conflitos que, obviamente, não está dizendo, vão destruir a qualidade da relação dentro da empresa, certo? E eles
no meio deles estão pessoas que não têm capacidade de discernir que existem outros pontos de vista além do dela, e que esses pontos de vista devem ser trabalhados também. Eu não posso querer impor só o meu ponto de vista. A gente pode ceder um pouquinho, um ponto de vista para cada lado, entendeu? Então, a ideia basicamente é essa. Então, esse conflito deve ser evitado ou tratado diretamente para ser eliminado. Muito bem, Pet. Aí, às vezes, o cara vai usar a gestão de exceção. Às vezes, vai usar a liderança transacional. Muitas dessas vezes aí, o cara vai ser um juiz. Ele vai ser um julgador, certo? Ele não vai ser um mediador. Ele vai chegar lá e esse cara tem que ter poder. Vai ser o chefe da gente, por exemplo. Vai ser o comandante, entendeu? Ou alguém de fora. Ele vai ter que ter poder para dizer, olha, meu irmão, seguinte, vamos encerrar isso aqui, porque esse conflito, tu não consegue enxergar que a tua ideia, ela pode até ser boa, mas existem outras ideias boas também. A gente tem que aproveitar sempre o melhor de todas as ideias, entendeu? Então, quando há essa incapacidade, a tendência é haver uma resistência de querer negociar, né? Logo, sempre vai ficar na mesma tecla. Então, o conflito é destrutivo ou disfuncional. Por quê? Disfuncional por quê? Ele destrói, ele corrói a qualidade das relações. Porque uma das partes, ou ambas, não consegue ceder, não tem a capacidade de perceber que não é só o ponto de vista dela, certo? Ou não é só o enfoque. Né? Quando ele fala enfoque também, ele quer dizer não é só a ideia que ela tem, não é só o modo de ver dela, não é só o modo de perceber, etc, etc. Tá? Aí, esses são os disfuncionais distintivos, são autoexplicáveis, né? E o outro exemplo, logicamente, que são os funcionais ou construtivos, que é o que a apostila busca sempre. E ela vem falando o tempo todo aí em cima, né? Do funcionais construtivos. Então, ela diz assim, nesses contextos em que os conflitos são motivos para, marca para mim, Pérez, motivos para maiores reflexões a respeito de algum assunto ou alguma tarefa, motivos para a respeito de algum assunto, marca para mim, por favor, a respeito de algum assunto ou alguma tarefa, certo? Isso aí já caiu numa prova também. Então, a respeito de algum assunto ou alguma tarefa. Então, se você, na maioria das vezes, o conflito gera maiores reflexões, porém é um conflito positivo. E, inclusive, você deve ser estimulado, como diz aí, poderão até mesmo ser estimulados. Nós vamos ver que existe uma escola chamada interacionista que ela estimula esse tipo de conflito. Né? A evolução, ao longo da história, mostrou isso, que os conflitos existem e devem ser estimulados em doses homeopáticas. Você não pode estar o tempo todo também jogando conflito na galera, porque isso desgasta, gera estresse e gera mais conflito, certo? Isso, visto ser uma forma de evolução do funcionamento organizacional. Muito bem, a palavra-chave é evolução, você pode até tajar ela. Se há uma evolução da forma como as coisas estão acontecendo, foi aquilo que eu falei. Você entra numa sala, sai na outra evoluído, né? Sai na outra todo mundo feliz, houve uma evolução, houve um entendimento e houve um aprimoramento organizacional, então esse conflito é construtivo, ele é funcional, né? Ele funciona, né, muito bem quando aplicado. A apostila aqui ela não fala, mas lá para frente ela vai dizer, há de se ter cuidado com, igual aquela parada da recompensa contingente, há de se ter cuidado com o que você vai fazer. Você não pode toda hora também socar conflito na galera, entendeu? Porque senão desgasta e o pessoal também percebe. Beleza? Beleza, meu amigo? Vai acabar esse tempo. Eu ainda tenho. Eu estou tentando remarcar aqui um médico, mas vamos continuar a andar mais um pouquinho, que essa primeira parte ela é um pouco de entendimento. Daqui a pouco a gente retorna, por favor. Como só um pedacinho da apostila introdutório, ele dá trabalho. Mas é legal que a gente acho que é a palavra correta, despendeu um pouco de tempo nesse início, porque ele é importante para você entender, né? Tem mais coisas para você entender, mas essa ideia inicial é de como é o conflito, como ele se relaciona com as pessoas, com a organização, e esses dois tipos de conflito, eu dei um jeito no médico aqui, senão eu vou perder o fio da meada. Como a gente se relaciona, ele é importante para a gente entender o restante do conteúdo da apostila.
Então é importante entender essa ideia inicial de que os conflitos, eles não são aquele bicho de sete cabeças, e nem estão diretamente associados a embates de qualquer natureza, né? Eles têm as suas regras, eles têm os seus conceitos, eles têm os seus detalhes, então eles podem ser estudados, eles podem ser trabalhados, e até é, insuflados, inseridos, incentivados dentro de uma organização, que a gente vai ver lá para frente. Show? Então, a gente vai ver agora, o tópico que a gente viu agora, os disfuncionais ou destrutivos e os funcionais ou construtivos, certo? A gente vai ver agora os diferentes níveis de conflito. Veja, a gente viu lá no começo, né? Então, por que um conflito tem nível? Óbvio. Porque um conflito tem nível? Porque ele trata de questões subjetivas, né? De valores, de ideias, de éticas, de hábitos, né? De conhecimento, habilidade e atitude. O conflito também trata disso. A gente vai ver daqui a pouquinho, entendeu? Então, se ele trata disso, ele tem a sua parte subjetiva, porque as pessoas, você viu isso aí, internalizam de diferentes formas e têm diferentes pontos de vista sobre o conflito. Então, ele tem níveis, a depender da interação da social, a depender do meio, a depender da pressão em que acontece o sistema. Então, a depender desses fatores, os conflitos têm níveis, que podem ser de um nível que envolva, que abranja um pontinho até um contexto maior, que a gente já falou, certo? E também ele tem intensidades diferentes. É importante perceber que o alcance de um conflito, marca a palavra alcance. Alcance é a palavra-chave de conflito. Pode, tá? Requerer, pode requerer, pode requerer. Marca para mim, diferentes abordagens de tratamento. Tarja, negrita, faz o que quiser, diferentes abordagens de tratamento. Então, o foco está aí. O alcance, né, de um conflito. O que ele quer dizer aí, logo nesse início, M. Freitas? E um conflito ele pode alcance da ideia de tamanho, né? Geográfico ou não, tá? Geográfico ou não. Não vamos só pensar que é geográfico, né? Certo? Até o nível do alcance do próprio conflito mesmo, né? De intensidade. Esse conflito, a importância que você vai dar a ele, o tipo de intervenção que você vai fazer em relação a ele, é que vai determinar esse alcance. Se ele vai se prolongar, se ele não vai se prolongar, se ele vai morrer ali ou não, se você quer que ele se prolongue ou não, que você pode ser que você queira que ele se prolongue, se você vai ficar observando, não é um laissez-faire, mas é um cara que observa um pouco, tá? Então, pode requerer diferentes abordagens de tratamento, certo? Diferentes abordagens, certo? Sempre vão ser diferentes abordagens, porque cada conflito é um conflito, assim como cada pessoa é uma pessoa, certo? Existem regras básicas, mas o gestor vai sempre ter que adequar essas regras básicas à situação, certo? É negociar. De acordo com a quantidade de pessoas envolvidas nesse cenário conflituoso, a estratégia precisará ser adequada para que os efeitos da solução encontrada sejam os mais representativos possíveis. Então, mais representativos possíveis, marca para mim. Então, mais representativos possíveis é a ideia, né? A solução encontrada sejam os efeitos da solução, marca para mim, por favor. Os efeitos da solução sejam os mais representativos possíveis, tá? Então, essa é a ideia. Veja que ele vem repetindo isso, eu estou batendo na mesma tecla, porque é uma questão de entendimento. Ah, me fez, eu estou lendo a apostila e estou esquecendo que estava lá para trás. Se você entender, vai ser difícil de você esquecer. Então, o camarada, ele está sendo redundante. Desde os efeitos da solução, Pérez, por favor. Os efeitos da solução encontrada, isso. Então, a ideia é essa. Ele já falou isso várias vezes. Então, você vai. Aqui ele está falando do alcance, mas agora ele falou da intensidade, agora ele falou do tipo. Então, o alcance vai depender de como você vai abordar, certo? E você tende a abordar de acordo com a complexidade, certo? E a ideia é que os efeitos da solução, porque você vai gerir o conflito para dar uma solução, volto a dizer, você vai gerir o conflito para dar uma solução que tem que se coadunar com as pessoas e com a organização, certo? Você tem que equalizar aquelas diferenças, certo?
E, nesse caso aqui, reduzir o alcance, certo? Ou deixar que o alcance vá até um ponto que você quer que ele vá. Então, os efeitos da solução encontrada sejam os mais representativos possíveis, ou seja, tem que haver uma representatividade. Porque se a solução for pouco tolerada, pouco viável, em tempo, em espaço, que é o caso aqui em alcance, ou em aceitação, tanto das partes dos agentes, né, das partes das pessoas, quanto do meio, do sistema, da organização, da cultura, esse conflito vai retornar lá na frente. Porque, às vezes, você pode gerir um conflito, achar que ele está resolvido, e ele não está. A gente viu isso lá em escada de Cog, em poder. O cara diz que, às vezes, você resolve o problema, às vezes você dá poder para quem quer ter poder. Ou, às vezes, lá na estrutura, você dá estrutura para quem quer ter estrutura. Vai se repetir aqui em conflitos, porque aquilo lá fala de conflitos, essa escada de Cog, né? Então, vai se repetir aqui. Então, às vezes, só você dá o poder, ou só você aumentar ou melhorar a estrutura, ou dar a solução, depois a gente parte para aí, meu amigo. Dar a solução não necessariamente vai solucionar a guerra. Vai solucionar, talvez, momentaneamente, aquela batalha, certo? Apesar de que conflitos sempre vão existir, mas a ideia é que, sob aquela ótica, eles sejam momentaneamente resolvidos, ou fiquem resolvidos enquanto aquelas pessoas e aquela situação estiver condizente ali, naquele momento. Ou seja, se eu tenho um conflito, eu tenho problema A para resolver, e se eu resolver bem, né, todo mundo fica satisfeito, e a organização também, a ideia é que aquele conflito não surja mais. Por conta daquele problema A. Podem surgir outros conflitos por conta de problemas B. Porque a gente vai ver que existe um repositório de resoluções. O gerente ele guarda essas informações para tentar aplicar, apesar de que não é uma tática 100% certa, correta, porque, como envolvem pessoas, não necessariamente a solução de um problema com duas pessoas serve para resolver o mesmo problema com outras duas pessoas. Porque, apesar de ser o mesmo problema, eu estou falando no mesmo, que é para ficar bem focado isso, apesar de ser o mesmo problema, são pessoas diferentes, são agentes diferentes, que têm interesses diferentes, que têm ideias diferentes, que têm pensamentos diferentes. Então, desse problema vão surgir alcances diferentes, entendeu? Então, ele tem que ser o mais objetivo possível. Então, vamos lá. Os conflitos podem ocorrer nos seguintes níveis de abrangência. Nós estamos falando de níveis, certo? Níveis. A ideia de nível, ela dá a ideia de algo que cresce, algo que se expande, algo que se subdivide, nível, né? Ou algo que diminui, né? Dependendo da escala que você quer colocar. Se é para mais ou é para menos, é nível. Nível de combustível, nível de água, nível, certo? Nível. Não é uma escala simples, é uma escala de nível. Então, marca aí para mim, nível de abrangência. Nível de abrangência. Porque lá em cima ele fala que tem que ter diversas abrangências no tratamento, certo? Então, ele vê aí os níveis, né, de abrangência. Nós temos o pessoal ou intrapessoal. Vai tarjando, vai botando em negrito ou em cores diferentes. Só essa primeira parte aí dos níveis, por favor. Então, esse P3I aí, né, que é sinistro. Então, é o pessoal, ele começa do menor para o maior. Em outras aulas, a gente vai ver uma figura que vai representar isso aí. Então, ele começa da pessoa, vamos dizer assim, né? Então, a pessoa, foi aquilo que eu falei naquela hora, um conflito, ele começa dentro da pessoa, ele pode começar, não marca tudo ainda não, meu amigo. Ele pode começar dentro da pessoa? Pode. Ele pode começar dentro da pessoa. Aí, quando me foi que isso vai gerar um conflito, se só está a pessoa, ela mesma está conflitando com ela, naquele momento, sim. Mas a ideia de organizacional aqui, quando ele fala dentro do próprio indivíduo, não podemos esquecer que isso tem que influenciar na socialização com outras pessoas ou nas atitudes, ações, percepções dentro da organização, dessa pessoa com a organização. Porque, volto a dizer, isso não está claramente explicado assim em detalhes na apostila. Ele vai falar mais lá para frente. Mas estou falando para vocês que é isso, porque eu já consultei uma fonte interessante disso aí. Então, intrapessoal, dentro do próprio indivíduo. Só para decorar, beleza, só para decorar. Dentro da própria indivíduo, intrapessoal, entra dentro.
show. Mas lembre-se, uma pessoa, uma andorinha só não faz verão. Esse camarada ele deve estar contextualizado, certo? Num ambiente. Porque, vejam, sobe mais um pouquinho lá, meu amigo. Pérez. Aí, não, pode requerer diferentes abordagens de acordo com as pessoas envolvidas em um cenário conflituoso. Envolvidas em um cenário conflituoso, certo? Então, tem que ter um cenário conflituoso. Porque se for só você deitado na sua cama, se conflitando, o nego não tá nem aí isso, tá se conflitando. O MFeito todo dia dorme lá, tá sozinho em casa, tá com uma depressão, o nego tá nem aí para mim, certo? Agora, da medida que isso atrapalha o meu trabalho, da medida que isso gera algum tipo de entrave ou conflito com outrem, ou em relação ao que eu vou fazer, né? Aí é problema. Essa é a ideia, certo? Desse nível aí. Desce, meu amigo, vai lá. Então, nível intrapessoal. Dentro da própria pessoa, é autoexplicativo, né? Então, a própria pessoa tem os problemas dela. Problemático. É um nível de matemática, o cara. Sempre ele tá, tudo ele acha ruim, sempre ele tem problema. Necessariamente, ele é para ser taxado negativamente? Não. Às vezes, parte desses conflitos, eles têm motivos plausíveis, né? Ou eles foram gerados, talvez, até porque o cara teve uma inter-relação ou uma relação com outras pessoas, e isso afetou ele e ficou só com ele. Depois passou. Tem várias formas desse conflito surgir. Aí nós vamos entrar na psicologia e na psiquiatria, mas tem várias formas. Não é só o cara, entendeu? Eu volto a dizer. Aí ele aumenta a escala, né? A gente pode até botar tipo um degrau ou tipo uma seta, né? Escrever, vai aumentando uma seta de cima para baixo, escrever do lado. Amplia, né? Isso, desce até lá o E. Escreve do lado assim, amplia. Nesse sentido, amplia. Então, vai ampliando o nível, vai ampliando o escopo, vai ampliando o alcance, né? Amplia o alcance, escreve aí. Amplia o alcance. Show. Então, ampliou o alcance daí para lá. Então, pessoal, interpessoal, não está dizendo inter, né? Entre a palavra em língua portuguesa, o sufixo, o prefixo inter, quer dizer entre. Então, envolvendo mais de um indivíduo. Interpessoal, é muito fácil isso aí, né? Então, quando duas pessoas, ou três, ou quatro, ou cinco, né? Sendo que elas estão ali ainda, não estão dentro, né? Estão ali entre elas, não necessariamente elas são um grupo, né? Porque se elas forem um grupo, aí já é uma outra abordagem, né? Então, interpessoal, mais de um indivíduo. Pode ser mais de dois? Pode. Mas, a depender do contexto, para ele ser interpessoal, ele não tem que gerar um grupo, certo? Um grupo é quando você tem pessoas trabalhando no mesmo setor, na mesma atividade, ou para gerar a mesma tarefa, certo? Aí é um grupo, um conjunto de pessoas com o mesmo objetivo, certo? Interpessoal não necessariamente é intergrupal, que é o próximo aí, intragrupal, membros de um mesmo grupo, certo? Pode vir a ser? Pode. Ele não diz aí na apostila, teoricamente, mas ele pode vir a ser? Pode. Se o interpessoal for dentro de um grupo, é um intergrupal. Acho que deu para entender isso, né? É bem tranquilo. Imagine várias circunferências circunscritas. A menor é o pessoal, logo acima dela o interpessoal, depois o intergrupal, o interorganizacional. O meu amigo está tentando me ajudar, mas bote lá, depois a gente vai olhar. Não, vamos lá, vamos continuar lá, depois a gente vem para aí. Ele já marcou intragrupal, ou seja, dentro de um grupo, né? Membros de um mesmo grupo, lembrando que grupo é a ideia que eu falei ainda agora, né? Aí não é um bando, é um conjunto de pessoas que estão trabalhando juntas no mesmo lugar, com a mesma finalidade, assim por diante. Intergrupal é o mesmo o mesmo prefixo de interpessoal, ou seja, entre grupos, entre dois ou mais grupos. Muito bem, Pérez. Agora ele faz um adendo aí e intergrupal. Ele diz assim, eu quero que você marque para mim, pessoas defendendo interesses de seus grupos. Pronto. Então, isso é importante. O intergrupal não basta que as pessoas sejam mais membros de dois ou mais membros de membros de dois ou mais grupos, certo?
esses membros de cada grupo, cada um tem que defender os interesses do seu grupo. É uma batalha entre grupos, né? É uma disputa entre grupos. Porque se ficar só no nível de pessoas, vai ficar um interpessoal. Dá para entender? Se você tiver pessoas de grupos diferentes, elas podem ser interpessoal? Podem. Pessoas podem ter conflitos interpessoais. Eu na minha sessão e o Pérez na dele. A gente pode não se dar bem, eu posso ter ligado um dia para lá, não ter gostado do que ele falou para mim, e pode gerar um conflito, um ranço, uma mágoa, certo? Mas não necessariamente esse conflito vai ser intergrupal. Ele passa a ser intergrupal quando houver uma defesa de interesse diferente, divergente entre os grupos. Ou seja, cada grupo defende uma teoria, defende um ponto de vista, lógico, sobre o mesmo aspecto, né? Senão não seria um conflito, né? Aspecto diferente não vai gerar conflito, certo? Então, essa é a ideia, não confundir isso, por favor. O interpessoal, ele tem ele não fala muito bem aí, mas ele tem uma abrangência também grande, certo? A diferença vai estar nesses conceitos de grupo e na forma como os grupos se relacionam e os seus respectivos interesses. Então, o Pérez já marcou aí, né? Os interesses, muito bem. E o interorganizacional, o nome está dizendo, entre organizações diferentes, obviamente, né? Pode até ser a mesma organização da mesma empresa, o que Avenato, que é um autor clássico que serviu até de base para essa teoria aí, fala, pode. A mesma empresa, quando ela tem várias sedes, ela pode gerar também conflito, mas enfim. É interorganizacional na ideia inicial da apostila aí, que é uma ideia antiga, né, do começo da década. Tem uma dúvida de conflito nas organizações. Não entendi. Se você quiser perguntar, pode perguntar, meu amigo. Se eu souber responder, pode abrir o seu microfone e perguntar, por favor. Eu vou desligar o meu para ouvir. Ô Freitas, é porque. Tá me escutando? É porque naquele conflito lá nas organizações, no terceiro parágrafo, vem falando que em um conflito há no mínimo duas partes envolvidas, os chamados agentes. Aí no intragrupal, no intrapessoal, vamos supor assim, mesmo a pessoa, ele está com um problema só ele está atrapalhando até a organização, mas ele não está atrapalhando ninguém, a produção dele está baixa, pode ocorrer um acidente. Isso se dá como um conflito na organização? Cláudio, é porque eu falei várias vezes lá em cima também, eu falei isso aí. Vamos lá, vamos repetir para ficar mais claro. Muito obrigado pela sua pergunta. Sim, se dá como um conflito. Porque, veja, volta lá, Pérez, por favor. Lá naquela que você marcou agora. Olha a aranha muito bem feita que o Pérez fez. Foi aquilo que eu falei. As partes não necessariamente são pessoas. Tem que ter uma pessoa no meio. Isso é fato, né? Mas não necessariamente são pessoas, porque a organização são feitas por pessoas. Então, não necessariamente são pessoas. Então, quando uma pessoa ela tem um problema, uma disfunção, uma diferença de ação, de interpretação em relação a uma atividade que ela executa, ao que a empresa bota como meta, o que a empresa bota como objetivo, o que a empresa bota como valor ético, moral, às vezes o cara não concorda, entendeu? E se ele não concorda, isso gera um problema interno que não contribui para o aumento da eficácia organizacional, que não contribui para a melhora da organização, é um conflito. Porque a gente não pode achar, foi o que eu falei lá no começo, a gente não pode achar que conflito é só um cara enfiando a faca no outro. Isso, na verdade, nem é conflito, né? Assim, nesse sentido aqui. Isso é uma briga, né? Que pode ter sido ou não originada pelo conflito, porque você não vai deixar chegar às vias de fato, obviamente, né? Mas a ideia, quando vem à nossa mente, de quem não estuda isso na administração, acha que é só pancadaria, só confusão, só discussão, só briga. E não é. Na verdade, não é nem para chegar, é uma treta, isso, não é nem para chegar nesse nível. O gestor ele não tem que deixar chegar nesse nível, né? Então, Cláudio, Maião, é isso aí. Mesmo sendo intrapessoal, foi o que eu frisei. Veja como a apostila não explica, mas eu estou explicando para vocês o que diz o que é Avenato. A pessoa ela está envolvida num contexto, certo? Se ela não estiver envolvida no contexto, se for uma pessoa deitada em casa, como eu falei, não tem conflito. Se a pessoa está desempregada, certo? Ela não está em nenhuma organização e ela está só deitada em casa e tem um problema
de comportamental, psiquiátrico, etc., ela não vai gerar conflito na empresa, que é o foco da nossa apostila. Ela pode gerar conflito familiar, conflito com os vizinhos, conflito com o médico, seja lá com quem for, entendeu? Mas na empresa ela não vai gerar. Perceba que o conflito só vai ser gerado quando há uma interação, pô. Lá para frente, é porque a apostila ela é desconexa, mas lá para frente ela vai falar de socialização. Quando você socializa, é que você tem conflito. Aí a socialização, ela está necessariamente intimamente ligada às pessoas, sim, mas às vezes ela está também, essa inter-relação, ela também não está só com as pessoas, ela também está com o meio, com a cultura organizacional, ela está com a estrutura, ela está com as atividades, ela pode ser um valor ético, moral. Eu posso ser um cara, por exemplo, vou dar um exemplo, eu posso ser um cara, vou dar um exemplo, não, se eu der esse exemplo vai ser problema, né? Eu ia dar um exemplo aqui, mas vai falar de religião, é uma coisa problemática. É o que gera conflito, né? Mas eu vou dar outro exemplo aqui. Vamos supor que eu seja um cara que tenha um pensamento de que as atividades do meu trabalho, elas devam ser sempre feitas de forma que a gente não faça serão. Vou te dar um exemplo nosso, da Força Aérea, certo? Que gera conflito. Eu tenho essa ideia na minha cabeça. Ponto. Me diga onde é essa unidade, por favor. Não entendi. Me diga onde fica essa unidade, por favor. Não dá. Aí vamos supor que eu tenha esse conflito, que eu não gosto de fazer serão. Não é que eu não gosto, é que eu acho que as atividades elas têm que ser planejadas para serem executadas dentro do tempo previsto, ou seja, dentro do expediente. Só faz algo extra quando realmente for algo que você não despendeu os esforços e não despendeu tudo que está ao seu alcance para executar. Aí tudo bem. Eu tenho essa ideia, certo? Eu tenho essa ideia, Cláudio Maia. Eu tenho essa ideia comigo. Mas a cultura organizacional da OM que eu vou, por exemplo, né? Chego lá na cultura organizacional, tem um gestor, certo? De pessoas, tem um líder, em que ele não está muito preocupado se vai rolar serão ou não. Entendeu? Por diversos motivos, se ele fizer serão todo dia, tá beleza, tá valendo. Entendeu? Isso vai gerar um conflito. Primeiramente, esse conflito vai estar em mim. Porque eu sou um cara que não gosta de fazer serão, vamos dizer assim, toscamente falando, mesmo tendo os meus motivos, certo? Agora, se eu não fizer nada na organização, se eu continuar tranquilo, trabalhando, fazendo serão direto, se isso não me afetar de nenhuma forma, a ponto que cause algum problema para a administração, vamos dizer assim falando, atrapalhe meu trabalho, que eu comece a ser moroso, que eu comece a enrolar, que eu comece a reclamar, ou que eu comece realmente a interagir com as pessoas de forma a demonstrar que eu não concordo, aí gera um conflito. Se eu não fizer nada disso, vai ser um problema meu, que está quieto em mim. É por isso que ele fala de intrapessoal, dentro do próprio indivíduo. Só que você tem que sempre lembrar que tem a contextualização do indivíduo. Certo? Se o Pérez quiser colocar do lado de dentro do próprio indivíduo lá, abrir um parênteses e escrever no contexto, né? É importante aí nessa letra A, porque essa é a ideia, certo? De conflito intrapessoal. Se o conflito não gerar, se ele não gerar um debate, uma diferença, ou entre as ideias, entre as posições, entre as pessoas, entre o pensar das pessoas, ou entre você e a estrutura, por exemplo. Por exemplo, outro exemplo é você vai trabalhar numa sessão, sei lá, numa empresa, onde você acha que aquele ambiente que você está trabalhando ali, ele deveria ser mais limpo. Você não é um cara que gosta de sujeira. Mesmo você trabalhando numa oficina mecânica, por exemplo, você vai trabalhar lá, mas você é um cara da qualidade total, ISO 10.000. Você é um cara que está lá trabalhando na qualidade total. Você acha que aquela oficina devia ser um piso limpinho, as ferramentas tudo organizadas, por diversos motivos de qualidade total. Mas o dono da oficina não acha. Ele acha que o importante é produzir, sentar lenha, se sujar e tal. Vai gerar um conflito. Vai gerar um conflito. Porque você tem uma preconcepção cultural, informacional, de um dado que você adquiriu na vida, sobre determinado assunto, sobre aquele assunto ali.
que não é o mesmo dado, a mesma visão do seu empregador ou das pessoas que vão conviver com você. Se você se acomodar e não fizer nada, e entrar naquele barco ali, nada acontecer, nenhum tipo de bronca, nenhum tipo de você não der um ai no cafezinho, não olhar torto para ninguém, entendeu? Não insinuar nada, não dar uma indireta no WhatsApp, tá valendo. Você não teve conflito nenhum até agora, mesmo você tendo um problema. Certo? A apostila ela não deixa muito claro isso, mas essa é a ideia, porque ela suprimiu. Essa própria monografia aí, ela fala isso, quando ela trata cada um desses temas. Infelizmente, o cara não colocou aí. Mas, assim, essa é a ideia. Então, o conflito intrapessoal ele tem que haver uma inter-relação. Se não tiver uma inter-relação, fica no nível da pessoa. Deu para entender, meu amigo Cláudio? Show. Mas diga se deu para entender mesmo, porque às vezes eu falo e, né? Então, associem que o intrapessoal, mesmo estando escrito duas lá, né? São dois agentes. Ele não fala duas pessoas, são dois agentes, não duas pessoas. E o agente pode ser pessoas ou a organização, estrutura, meio, país, etc. Né? Vai se ampliando. Show? Beleza. Ele tem que ter um contexto, né? Ele tem que estar mergulhado no contexto. Se ele não tiver mergulhado num contexto, se ele não tiver uma inter-relação com o outro agente, não tem conflito. Tem que haver uma inter-relação diferente, né? Essa inter-relação ela tem que ser no nível de diferenças, né? Um indivíduo e outro agente, justamente. E tem que ter a diferença entre as atitudes, os pensares, entendeu? Não olhar torto, é isso mesmo. É porque é uma forma que é difícil, né? Você sabe que hoje em dia os conflitos, o mimimi hoje é cruel, né? Se você olha pro cara torto, já tá o que é? Porque tá imaginando assim, o seu Lunga, né? Você tá imaginando assim, tá, né? Tem o seu Lunga? O que aconteceu? Então é um tipo de conflito também, né? Pode ser, então, pode ser intrapessoal, que se vai virar um conflito interpessoal, entendeu? Outro agente poderia ser, deixa eu não vi ali, outro agente poderia ser. Eu quero ver o cara montar o mnemônico disso daí. Meu amigo, eu nem pensei em montar mnemônico, mas você, P3I, P4I, né? Mas assim, P3I, 4I. Mas aí você tem que. Você nem precisa montar o mnemônico, cara. Basta você entender que isso vai ampliando. Essa esfera sai do pessoal até o interorganizacional, entendeu? Então você vai ampliando. Várias bolas concêntricas. A bola menor é o pessoal e a bola lá mais externa é o interorganizacional. Quer ver quando o Pérez botar naquele mapa mental? Também é uma forma de se entender. Assim que ele terminar. Pronto, aí, ó. Também é uma forma de se entender. Ele botou duas empresas para falar dos conflitos interorganizacionais, né? Aí ele usa a empresa A primeiro. A pessoa, tá ali a pessoa, vejam. Mas a pessoa, ela não está sozinha na empresa. Olha aí o Cláudio Maião, a pessoa tem outras pessoas aí. O conflito dessa pessoa só vai gerar problema quando ela se relacionar com outra pessoa, aí vai ser um conflito interpessoal, deixa de ser um conflito pessoal e passa a ser um conflito interpessoal, também, porque ele teve origem no conflito pessoal dela, certo? Que é a origem, é a menor das células conflituosas, certo? Ou quando ela tem um problema com a organização. Ela pode ter um problema com a organização, não está escrito aí, porque aí o cara focou nas pessoas, certo? Mas ele tem que lembrar que essa ideia também se refere aos agentes. E logo, agente também pode envolver a pessoa. Show? A briga, por exemplo, essas duas pessoas aí, essa moça e esse rapaz que estão no interpessoal, não necessariamente eles podem brigar entre si simplesmente por conta das suas ideias. Por exemplo, eles podem brigar entre si porque eles podem estar competindo por poder, eles podem ter poucos recursos para trabalhar, eles podem estar sob pressão de executar a mesma tarefa, porque alguém fez besteira e deu a mesma tarefa para os dois. A gente vai ver isso lá para frente, entendeu? Então, existem várias formas de ter conflito. Não necessariamente, como diz a nossa amiga lá, um olhou torto para o outro. Mas existem outras formas de conflito que pode ser gerado entre essas pessoas. Sendo que a menor célula de conflito, quando se refere a pessoas, né? Nesse caso aí, é o pessoal. Aí ele vem aí. Depois passa por interpessoal, duas pessoas no verde. Depois ele bota aí o intergrupal no amarelo ou no azul.
Por quê? Porque ele está pegando ficou meio estranho, porque ele deveria ter colocado assim, ó, grupo A, grupo E, X e grupo Z, porque a ideia de intergrupal, que isso que é Avenato, não é só um grupo, um bando. Grupo é um conjunto de pessoas que estão ali na empresa com o mesmo objetivo, mesma ideia, pelo menos dentro da mesma empresa, entendeu? Esse mesmo pensamento, volto a dizer. Porque se você pegar um cara daqui com um cara lá da Marinha para fazer conflito, aí é outro tipo de conflito, entendeu? Se não tiver correlação com a organização. Aí se tiver correlação, pode ser interorganizacional, entendeu? Então ele botou aí 2 tipos de intergrupal dentro da mesma empresa, né? E quando esse conjunto envolve 2 empresas, é interorganizacional. Pode até envolver mais de 2 empresas. Pode ser um cara de cada empresa. Isso acontece muito em competição de empresas, né? Quando empresas disputam projetos, quando empresas disputam clientes. Uma empresa de licitação, por exemplo, geralmente tem conflito interorganizacional, entendeu? Quando empresas estão disputando um nicho de mercado, entendeu? Imagina, por exemplo, empresas da área do marketing e propaganda. Essas empresas, elas têm disputa interorganizacional, é a mola motor delas, né? Por isso que às vezes é bom inserir um conflito. Então, se você não tiver outro cara para combater, as coisas não andam. Às vezes você se acomoda. Tem até um filme falando sobre isso. Às vezes a empresa ela ganhou vários prêmios na área de marketing. Aí ela conseguiu suplantar as outras. Ela ficou solo. Mas depois de um tempo, ela se acomodou, porque só ela ganhava, não aparecia um concorrente para ela, não tinha conflito. Aí até que o próprio dono da empresa, nesse filme eu falo, o próprio dono da empresa contratou uma outra empresa para descer a linha dentro daquela empresa ali. Colocou os caras lá dentro para insuflar. Aí o que aconteceu? Ele motivou aquelas pessoas que trabalham, os funcionários dele, a buscar soluções novas, sair da caixinha de novo, entendeu? Então, por isso que ele fala que os conflitos podem ser benéficos nesse sentido. Show? Então, nada de muito complicado aí, vamos voltar para lá. Segue o jogo. Aí diz assim, por outro lado, dependendo, aí marca para mim, do elemento motivador do conflito, marca elemento motivador para mim, por favor. Então, ali nós falamos da relação, dos níveis relacionais. Agora nós vamos falar dos níveis motivadores, dos elementos que motivam, né? O que motivou me abrir aqui, eu não falei do que me motivou, até falei um pouco, né? Mas a ideia aqui é apenas de alcance, né? Aqui são relações, relacionais, muito bem. Ali motivacionais, são no sentido de motivo, né? Do que do que causa, né? O conflito, entendeu? É isso, porque você escreve motivacional da ideia de, né? Animador de festa. No sentido lato da palavra, no sentido estrito da palavra, desculpa. Que a origem, né? O que origina os elementos originadores que levam ao conflito, fazem com que o conflito ocorra, certo? Então, nós temos aí 3 tipos, além daqueles P3Y lá, né, 4Y, nós temos aí o TRP aí, né, que é tarefa, relacionamento e processo. São 3 elementos que motivam, ao mesmo tempo que são 3 esferas, 3 objetos que você pode ter conflito, certo? Quando ele fala de tarefa, para diferenciar, eu já vou logo dizer isso, para diferenciar tarefa de processo, porque veja que tem uma inter-relação entre tarefa e processo, certo? Qual é a inter-relação, meu Freitas? Se vocês não perceberam, tem. Está escrito aí, forma de direção de tarefas. A inter-relação é exatamente essa. A tarefa é a unidade em si. Ela está ligada à atividade, ao conteúdo, ao objetivo do que você vai fazer. A gente viu isso lá na disciplina passada, né? A tarefa é a menor unidade, né? O conjunto de tarefas gera uma função, né? E a função é exercida pelo gerente, né? Pelo gestor ali, né? Então, essa tarefa, ela é pontual, ou seja, é uma atividade, é um conteúdo especificamente. Então, se eu tenho um conteúdo que não me agrada, um conteúdo que eu tenho um pensamento diferente, uma atividade
que não tá legal para mim, ou que eu penso de um jeito e o Cláudio Maião pensa de outro, sobre a mesma tarefa, o mesmo objetivo de trabalho, eu tenho conflito de tarefa. Veja que aí o meu conflito, o meu que motiva o conflito entre duas pessoas, ou entre eu e o ambiente que me cerca, o contexto que me cerca, é o conteúdo, é o fim, é a atividade, é o objetivo da minha tarefa, certo? Exemplo tosco, mas é um exemplo. Por exemplo, eu tenho uma tarefa ali de pintar o meio-fio da OM. O cara chega lá, sube o meio-fio, vai pintar o meio-fio da OM. Não vai ser muito legal, né? Mas assim, se o cara me deu esse input, essa tarefa, isso pode gerar um conflito em mim. Meu com a OM, meu com o gestor que me deu essa ordem, aí é entre duas pessoas, ou se ele manda eu e Pérez pintarmos o meio-fio entre eu e Pérez. Porque aí é o objetivo, é o conteúdo daquela tarefa que eu tenho problema com ele. Eu não gosto de fazer aquilo ali. Eu não gosto de pintar meio-fio, pô. Tá entendendo? Então eu não gosto de fazer aquilo ali. Então aquele conteúdo não me agrada. O que aquilo ali vai motivar um conflito. Meu com a OM, meu com o chefe, meu com outro coleguinha, como diz a Xuxa, né? Meu com outro coleguinha que está do meu lado, trabalhando junto comigo, entendeu? Porque pode ser que ele goste, pode ser que o Pérez goste de pintar meio fio, ou pode ser que o Pérez queira pintar meio fio de um jeito e eu de outro, né? Aí, quando eu falo, danado, quando eu falo, estou usando o Pérez para auxílio à instrução, né? Eu vi que ele não gostou de pintar meu fio também. Quando eu falo da forma como eu realizo tarefa, aí eu ampliei o escopo. Aí eu não estou falando mais de conflito por tarefa somente. Eu estou falando de conflito por processo. Processo, né? É a forma de realização de alguma coisa. Processar, né? No computador no processo. Então, eu vou chegar em relacionamento, tenha paciência, meu amigo. Eu estou falando desses dois porque esses dois, eles se interconectam, entendeu? Então, quando eu saio da esfera pura e estrita do conteúdo e passo para a forma de resolver ou de fazer aquele conteúdo, aí é processo, entendeu? Então, por exemplo, nós vamos pintar o meio-fio, eu e ele, né? Mas eu quero pintar o meio-fio sentado numa cadeira com uma brocha, e o Pérez é mais inteligente, quer pintar o meio-fio com um rolo, né? Na sombra, um cabo longo e pintando o meu fio de uma vez. Tá entendendo? Então aí nós vamos ter um conflito. Vai dizer, pô, Pérez, eu quero pintar assim, tu tá pintando assim porque no momento de pintar assim? Tu vai dizer, não, mas eu quero pintar assim. Eu acho que a forma de pintar melhor é essa. Aí tu diz, não, a forma de pintar é melhor essa. Então aí nós estamos divergindo sobre a forma, sobre o processo, forma de realização. Pode marcar aí, forma de realização. Então a forma de realização aí é bucha, é verdade. A forma de realização é que é o foco. Então a tarefa é só o conteúdo, só o tipo de missão. O tipo, aquele tipo ali, eu não gosto daquela missão que foi paga para mim, eu não gosto dela, não gosto, porque eu não gosto, eu não gosto. Eu não gosto de limpar o banheiro, eu não gosto de varrer a casa, eu não gosto de lavar a louça, eu não gosto. Aí é só em relação àquela atividade, ou aquela tarefa. Agora, eu até faço, só que tem que ser nos meus moldes. Ou seja, eu tenho uma forma de fazer, de executar aquelas tarefas. O que, com quem e como. Exatamente. Não é só na pedagogia, não, Alessandro. Aqui na administração também. Entendeu? Existe a gestão exatamente disso aí também. Entendeu? A gestão desenvolvimentista. Poxa, não fala disso não, mas vamos lá. Então, o processo, quando eu escolho a forma que eu vou fazer, eu faço. A missão está comigo, chefe. Eu tenho uma forma de fazer. Né? Aí se é me imposto uma outra forma, ou se eu vou fazer com outras pessoas que têm formas diferentes, a gente vai dicionar, né? Aí vai gerar conflito. De uma forma ou de outra vai gerar conflito. Ou eu vou me impor, no caso do militarismo, ou a pessoa vai se impor por uma questão de antiguidade, né? E aí vai gerar um conflito do mesmo jeito, e as coisas não vão andar legais. É importante saber disso, e alguém vai ter que resolver esse conflito, né? Ou eu não vou concordar com a forma. Vamos supor que só eu vou fazer uma tarefa. E o chefe me pagou uma tarefa e me disse como eu tenho que fazer. Aí me fez, vai lá, pintar o meio-fio. Pegue a brocha,
pegue a tinta e pinte meu fio. Eu vou dizer, chefe, mas eu não posso pintar de rolo. Ele vai dizer, não, eu quero que você pinte de brocha. Não tem rolo para pintar. Chefe, mas não pode pedir rolo para pintar? Não, rapaz, pinte de brocha. Por que você quer? Porque eu acho melhor a forma com que eu me adapto melhor, a forma com que eu desempenho melhor essa atividade é pintando com rolo. Entendeu? Aí vai dizer, não, mas sempre foi feito com brocha, todo mundo faz com brocha, está criando guerra, entendeu? Então já gerou um conflito. Então, aí é a diferença entre processo e tarefa. Ambos estão interconectados. Veja, forma de realização das tarefas, certo? Forma de realização das tarefas. O Pérez botou forma de realização lá em cima, não sei porquê, mas assim, acho que ele quer interconectar com o outro, né? A forma de realização é lá embaixo, beleza? A tarefa está, o A está interconectado com o C, se você quiser, você pode fazer uma seta do A para o C, porque o C é o processo do A. É a forma como se faz o A, beleza? Aí, nesse espaço aí, a gente tem o relacionamento. Não poderia, né? Elemento mais motivador do que o relacionamento não tem, né? Então, o relacionamento é o elemento que mais causa conflito, mais motiva conflito é o relacionamento das pessoas, né? Então, ele botou aí relacionamento interpessoais, mas entendam interpessoais como qualquer tipo de outros relacionamentos que a gente viu lá em cima. Pode ser intergrupais, pessoais, interorganizacionais. Ele usou a forma genérica interpessoais. Show? Eu li isso nessa própria monografia aí. E o Chiavenato também fala isso. Para efeito de decoreba, se vocês quiserem, relacionamento interpessoais. Show? Show. Então, tarefa, relacionamento e processo. Vamos ver se ainda dá tempo para a gente ver o item 1.3, que a gente andar mais rápido. 1.1.3. Formas históricas de percepção do conflito. Veja, o conflito, vamos dar uma pincelada nisso aí. O conflito, ao longo do tempo, assim como o desenvolvimento, assim como o treinamento, assim como a visão, assim como a estratégia, tudo ligado à área administrativa, como a própria administração, ele está dentro de um contexto social. Se está dentro do contexto social, ele está preso a um ecossistema macro, né, que se desenrola conforme esse ecossistema se desenrola também. Ou seja, a sociedade em si, quando ela cria novos mecanismos, a gente viu isso ontem, a gente viu na aula passada, né, sobre a questão da Revolução Industrial, né? Então, quando a sociedade cria novos mecanismos, quando ela se aperfeiçoa tudo que está ligado a ela. Tudo. E na área da administração não é diferente. E na área dos conflitos também não é diferente. E, no caso, na área da percepção dos conflitos, ou seja, como você percebe os conflitos. Pode escrever aí, Pérez, percepção, perceber, para ficar bem claro, né? Eu sei que ninguém é ruim de português, mas, assim, às vezes, né? Como você percebe os conflitos. Então, vem de perceber mesmo, de como você enxerga, como você vê os conflitos, certo? Então, por que ele fala isso? Porque é nesse subjetivismo que o contexto histórico, social, cultural, organizacional foi mudando e influenciando a mudança dessa percepção. Show? Então, ele diz aí, basicamente, isso que eu falei é o que ele vai dizer aí, veja. Ele diz aí que, para esse cidadão aí, esses três caras que fizeram essa monografia, diz aí, a forma, marque a palavra forma aí para mim, por favor. A forma pela qual uma organização percebe, marque forma, marque percebe, porque às vezes você não precisa ler, você precisa ter palavras-chave, keywords, igual em inglês, ou em outra língua. A forma percebe, como uma organização percebe os conflitos, determina, marca determina, por favor, determina, ou no mínimo influencia, marca influencia, porque se eu não vou determinar a percepção, a maneira como eu vou perceber, né, como eu percebo, a maneira como eu vou resolver, pelo menos vai me influenciar a resolver, porque não vai sair do zero, né? Então, para eu resolver um problema, um conflito ou um problema, eu tenho que ter primeiro uma pré-concepção dele, ou seja, eu tenho que perceber, enxergar, ver que o problema vai acontecer, como ele vai acontecer, de que forma ele vai acontecer, qual é o alcance dele, entendeu? Qual a influência dele. Então, é isso que ele está dizendo aí. A forma pela qual a organização percebe
os conflitos, determina, ou pelo menos influencia, determina/influencia, o que? A maneira pela qual ela buscará tratá-los. A maneira pela qual ela buscará tratá-los. Ou seja, marque buscará tratá-los. Você já marcou tudo, mas buscará tratá-los as outras duas keywords. Ou seja, a forma como ela percebe, determina ou influencia, como ela busca tratar. E o que é, Freitas? Os conflitos. Né? Nós estamos falando de conflitos, certo? Então, essas keywords ajudam a gente a entender esse contexto. Então, ele está falando de forma perceptiva, né? E que essa forma perceptiva vai determinar ou influenciar como o modo, o meio, a maneira que você vai resolver o conflito, que é o teu foco principal. Show? Vamos lá. Aí diz aí, a respeito da compreensão, marca aqui hoje, compreensão. Então, veja, você tem que compreender os conflitos. É um papel do gestor compreender. Ele não pode deixar os conflitos sem compreender. Se ele quer resolver um conflito, ele tem que compreender o que está acontecendo. Ele tem que avaliar, ele tem que perceber, né? Compreender. São palavras sinônimas dos conflitos e da avaliação de suas consequências. Marque avaliação de suas consequências. Entenda. Então, ele tem que compreender, mas ele também tem que ver que ele tem que entender que ele tem que saber avaliar quais as consequências do conflito. Ele pensar na frente. Ele entende quais são os sintomas, quais são os motivos, mas tem que entender também quais são as consequências. Ele vai querer saber também quais foram as causas, a gente vai ver. Mas ele também vai ter que projetar isso. Quais são as consequências que isso vai causar na minha empresa, beleza? Aí a apostila, dentro do contexto histórico, dentro do momento histórico do desenvolvimento da administração, citou essas 3 visões, 3 correntes distintas. A escola tradicional, a escola de relações humanas e a escola interacionista. Tem que estar massificado isso aí. Tradicional, relações humanas, RH, ou não é recursos humanos, é relações humanas, e interacionista. Sem eu ler nada. Vamos supor que eu nunca li isso, M. Freitas. É uma outra forma de se aprender as coisas. Vamos para as keywords. Vamos para a literalidade. Quando você vai dar conceito, parte do conceito é literal e parte é de entendimento. Vamos supor que você vai falar das keywords tradicional, relações humanas, interacionista ou interação. Certo? Pérez está sendo super acelerado. Tradicional vem de tradição. Certo? Então, o que a gente pensa com tradição? Tradição, algo arcaico, que está massificado, que é fixo, que é antigo, que não muda. Pode ser bom? Pode ou não. Nesse caso, como é um conceito de evolução, sai do menos conceitual, do menos mente aberta para o mais, então não é muito legal. Então ele diz assim, o tradicional, né, a escola tradicional, que é entre as décadas de 30 e 40, infelizmente isso já caiu, né? Veja que lá no começo, são conflitos, marca para mim aí, os conflitos são prejudiciais ou disfuncionais. Conflitos são prejudiciais ou disfuncionais. Essa escola enxerga os conflitos desta forma. Para ela, os conflitos são sempre prejudiciais ou disfuncionais. Essa é a ideia básica da escola tradicional, certo? Aí ele vai explicar aí, ó, sempre associados à perda de produtividade, quebra do nível ideal de racionalização organizacional, né? E também há uma inabilidade dos administradores, problemas de comunicação, quebra de confiança, tudo ele está te explicando por que ele enxerga esses conflitos como disfuncionais, certo? Só que ele não está pensando na resolução deles, assim, em tese, ele acha que não dá para resolver isso aí, ele tem que sangrar, estagnar. Então, aí, qual é a ideia dele? Marca para mim aí. Devem ser, em todos os casos, evitados. Marca para mim, por favor. Devem ser, em todos os casos, evitados. Pronto. Eles veem o conflito como prejudiciais e eles, muito bem pelo sempre, Pérez, e eles devem ser, em todos os casos, evitados. Em todos os casos. Por isso que é tradicional, ele não faz diferenciação, né? Ele é brutal nesse sentido aí, né? Ele não diferencia nada, ele é rígido. Para ele não pensa muito. Ele trata todos os problemas do mesmo jeito, do mesmo alcance, do mesmo nível. Tradicional, demais, extremamente tradicional, entendeu? Então, aí, em suma, lá na última frase, conflito seria, marque para mim, um problema a ser eliminado do seio da organização. Um problema a ser eliminado, ponto. Escola tradicional é isso. Bote na sua mente. Conflitos são prejudiciais
todos devem ser evitados e é um problema a ser eliminado. Essa é a escola tradicional. Certo? Aí evoluiu o pensamento, passou a década de 40, já faz tempo, né? Aí novas ideias surgiram. Aí vem a escola de relações humanas. Se tem relação humana, né, vai ter conflito. A gente viu agora. Se tem relação humana, vai ter conflito, né? Porque tem visão diferente. E a escola, que é do início da década de 40, ela fala exatamente isso, né? Os conflitos, marca aí para mim, Pérez, Tarja, estarão presentes. Os conflitos estarão presentes em uma organização, né? Então, eles vão estar presentes em uma organização. Aí, marca para mim aí, reflexo natural dos relacionamentos existentes. Então, eles vão estar presentes porque naturalmente faz parte do relacionamento humano. Então, essa escola já entendeu isso. Não tem como você abafar a situação. Se tem gente, tem conflito, certo? É a ideia básica dessa escola. Mas como ela vai tratar isso aí, meu filho? Ela tem uma forma de tratar. É total? Não, ainda é um pouco parcial. A gente vai ver, né? Então, ele diz o quê? Lá embaixo, meu amigo Pérez. Não, vamos lá. Ou seja, conflitos não podem ser evitados. Marca para mim aí. Conflitos não podem ser evitados. Partiram do pressuposto de que conflitos não podem ser evitados. No final desse outro parágrafo aí. Isso. Conflitos não podem ser evitados. Pronto, marca para mim essa keyword aí. Então, entenda. Os conflitos vão estar presentes porque eles são naturalmente, existem nos relacionamentos e eles não podem ser evitados. A autoescola sabia disso também, mas ela fazia o quê? Ela cortava logo. Essa não vai cortar logo. Já que eles não podem ser evitados, né? Ele diz assim, ó, podem sim ter efeitos positivos. Marca para mim aí. Podem sim ter efeitos positivos, certo? Sobre a produtividade, marca produtividade, marca desempenho das pessoas e dos grupos. Então, isso. Desde que, aí marca para mim, adequadamente tratados. Só adequadamente tratados. Então, qual é a ideia do cara? Ele sabe que vão existir conflitos, ele sabe que os conflitos são naturais, que não podem ser evitados, mas ele tenta resolvê-los, certo? Ele já tem uma ideia um pouco mais avançada. Aí ele tenta resolver da melhor forma possível, buscar os efeitos positivos, que mexem com... Porque nós estamos falando na década da Revolução Industrial, então que mexem com a produtividade, com a produção das empresas, é uma coisa... Vai além disso, mas essa escola ainda tinha essa visão presa à produção industrial, certo? Presa ao desempenho das pessoas, né? Desde que adequadamente tratados. Então, ele pensa em tratar. Veja, é a primeira escola que fala em tratar conflitos. E é a primeira escola que fala dos efeitos positivos do conflito. Show? A escola de relações humanas, os conflitos não poderiam ser considerados como algo necessariamente nocivo à organização. Certo? Não pode ser algo nocivo à organização. Show. Vamos para o outro, antes que acabe. Aí evoluiu mais e surgiu a escola interacionista. O nome está falando interação. Interacionista vem de interação, né? Então vai haver uma interação humana. Se vai haver uma interação humana, obviamente que vai haver conflito, certo? Não tem para onde correr, né? Aí marca para mim aí, extrapolando, pode só tajar, não precisa, pode só marcar, sublinhar. Extrapolando a ideia proposta pela Escola de Relações Humanas, veja, ele extrapola, ele já está te dando uma dica, ou seja, ele pensa igual, mas vai dar uma nova roupagem além do que a Escola de Relações Humanas pensa, certo? Então, extrapolando, né, esse conceito de que os conflitos podem ser positivos, porque ele sabe que os conflitos são positivos, porque a Escola de Relações Humanas já pensava assim, certo? Qual é a diferença dele, então, hein, Fê? Se ele sabe que os conflitos são positivos, o que ele faz? Ele assumiu que estes são, na verdade, necessários às organizações. Pode marcar aí, tajar, colocar uma seta colorida, blindar, fazer o que você quiser. Verde, cheguei. São, na verdade, necessários à organização. Esse é o foco dessa escola. A escola interacionista vê os conflitos como necessários às organizações. Além de positivos, além de existirem, eles são necessários. Mas ele vê aleatoriamente? Não, ele deu uma justificativa, isso. Estes, os conflitos. Ele deu uma justificativa para isso. Mesmo que ainda pequena, mas ele deu. Né? Que foi, a justificativa dele aí veio justificativa. Ambientes em que não existem conflitos são por demais estáveis
e a estabilidade produzida nesses ambientes torna-se um fator de desaceleração da apatia. Marca para mim, só bastava você marcar, diminui um pouco aí, meu amigo, senão a gente não consegue... Na verdade, tudo bem, já marcou aí, beleza. A estabilidade trata-se de um fator de desaceleração e apatia. Marque para mim a estabilidade, produzida, a estabilidade produzida, aí faz não tem como fazer uma seta lá para baixo, né? Porque está na outra página. Torna-se um fator de desaceleração e apatia. É basicamente isso que ele quer dizer. A estabilidade. Pronto, aí continua. Aí tem. Parece que é nada demais, ó, tem até como fazer a seta lá para baixo. Torna-se um fator de desaceleração e apatia. Torna-se um fator de desaceleração e apatia. Certo? Então, essa era a ideia do cara. Foi o que eu fiz naquela hora. Está acabando meu tempo, mas vamos terminar. Se essa estabilidade acomodou a minha equipe, se ela não está produzindo mais, aí é um problema. Aí o que ele diz? Tem que ter um conflito, pô. Eu tenho que jogar um conflito no meio. A escola interacionista vê isso. Eu tenho que fazer com que essa equipe interaja mais, até ter um conflitozinho, para que eles pensem fora da caixa. Entendeu? Então, aí surgiu essa ideia na escola interacionista. Então, é um fator de enfraquecendo a capacidade de mudança e inovação. E mudança e inovação, marque para mim, mudança, capacidade de mudança e inovação. É o foco das empresas hoje em dia. Se você não mudar, não inovar o tempo todo, tua casa caiu, certo? Então, o cara pensa, na escola interacionista, ele pensa que você tem que estar mudando direto. Show? Então, por isso que ele vai inserir um conflito ali. Defende-se que se mantenha um nível ideal de conflito, marca para mim, nível ideal de conflito, certo? Nível ideal de conflito, que é o que ele quer, é um conta-gotas de conflito, necessário para que as pessoas se mantivessem em constante estado de alerta, marca para mim, pode ser sublinhar, constante estado de alerta e insatisfação com o status quo, ou seja, com o status em que ela está, com aquele momento, beleza? Então essa é a ideia dele, certo? Por essa ótica, o resultado ou o efeito, marca para mim, o resultado ou o efeito dos conflitos estaria relacionado não ao conflito propriamente dito, mas à forma, então resultado ou efeito, marca resultado ou efeito, marca forma e marca tratado. Então o resultado está ligado com a forma como o conflito é tratado. O resultado, o efeito está ligado com a forma como o conflito é tratado, certo? As outras palavras-chave são, essa escola cria uma relação, marca relação clara entre desempenho organizacional e nível percebido dos conflitos. Show. Meus amigos, acabou meu tempo. Até a próxima aula. Muito obrigado, boa noite.